Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Vamos iniciar então a Química Orgânica propriamente dita do segundo ano. Para iniciarmos com o pé direito, entendermos os conceitos que vêm para frente, vamos fazer aí uma leve revisão de alguns assuntos do primeiro ano que é de suma importância, né? Para a gente estar aí entendendo a nossa aula aí. Então nós vamos rever então cálculos químicos, massa atômica, massa molar e massa molecular. Vamos aprimorar os cálculos químicos, mas antes de nós aprimorarmos, nós temos que relembrar bem aí, né? Temos que relembrar bem esses conceitos que nós temos aqui da massa atômica, né? Vocês podem estar observando aí, massa atômica. Nós temos também massa molar e massa molecular. Vamos lembrar também o conceito de elemento químico, né? A questão da atomicidade, a simbologia, que é muito importante depois, tu saber identificar um elemento químico, né, pela sua simbologia, para calcular a massa atômica, a massa molar e também a massa molecular. Muito bem? Então, lembrando que a organização de vocês é o sucesso de vocês. Então, conto com a organização de vocês, participo na aula, se necessário for, chamo, questiono, tudo bem? Então, objetivos da aula de hoje, ó. Entender os cálculos químicos envolvendo massa atômica, massa molar e massa molecular. E junto vamos praticar esse conhecimento obtido com algumas atividades. Muito bem, no meio da aula a gente para e já faz uma atividade junto para nós já ir aperfeiçoando aí o nosso entendimento da aula. Muito bem? Então, pensando um pouco sobre o tema da aula de hoje, já fica a pergunta aí. O que é massa atômica? Para e pesquisa um pouco, né? O que é massa atômica? Qual a diferença de massa molar e massa molecular? Tem diferença da massa molar e molecular? Tá? Então, nessa aula, essas perguntas serão respondidas para você. E busque outras fontes também para responder essas duas perguntas a você, né? Pesquise, leia sobre, veja outras videoaulas também, que isso ajuda, tá bom? Então vamos lá. Um pouquinho de história, vamos estar iniciando aí, começando por Robert Boyle, em 1664. Descreveu o elemento químico como sendo uma substância pura que não se decompõe. Então, olha aqui, ó, os exemplos de elementos químicos. Temos aqui o hidrogênio, o oxigênio, o ferro, o sódio, né? E todos os outros da tabela periódica vão se encaixar aí. Então, veja bem, aí ele descreveu o que é elemento químico. Ainda com esse pouco de história, né? Assim denomina-se elemento químico, olha que interessante aquele fadinho aqui, como sendo o conjunto de átomos de mesmo número atômico. Então quer dizer o quê? Eu vou ter mais do que um com o mesmo número atômico. Então estou falando do mesmo elemento químico. Seria como se comparássemos assim. Cada um de nós tem um CPF e ele é único. Então, através do meu CPF, por exemplo, que ele é único, chega até os meus outros dados que eu tenho, né? Desde onde mora, se deve, para quem deve, né? Tem as contas em dia, o que comprou, o que vendeu, onde trabalha, né? Então, o nosso CPF traz um monte de informação. Assim também, o elemento químico vem aí com o seu número atômico trazendo essas informações, né? Então, se ele tem um número atômico e você viu ele em mais do que um composto, está tratando-se do mesmo elemento químico aí envolvido. Tá? Berzelius também trouxe a sua contribuição, né? Lá em 1814, introduziu na química a escrita simbólica. E a simbologia é utilizada até hoje, né? Seriam algumas abreviações, né? Como, vamos pegar um exemplo aqui lá em geografia, os estados, Santa Catarina, SC, Paraná, PR, né? Rio Grande do Sul, RS e assim por diante. Então essa simbologia foi, facilitou a organização da tabela periódica. Imagina ter que escrever o nome do elemento químico na tabela em grande, em destaque, né? Está lá o nome também, mas está o símbolo. E esse símbolo unificou aí para o mundo, né? Adotando a representação gráfica, né? Essa representação gráfica do elemento, utilizando-se a letra inicial. Olha que interessante, maiúscula seguido da minúscula, nome do elemento químico. Então vejam só, se nós observarmos aqui, podemos citar o carbono começa com a letra C, um exemplo, carbono.
O cálcio, que aqui está citado, foi descoberto depois do carbono. Então, se o carbono, a palavra carbono, começa com a letra C, o C representa, lá no grupo 14 da tabela periódica, o elemento químico carbono, tá? Na sua simbologia, na sua forma simbólica. Enquanto que o cálcio também começa com a letra C, usou-se, então, dentro da nomenclatura, a segunda letra maiúscula. Por isso, então, o cálcio, Ca, né? A primeira maiúscula e a segunda minúscula. Então, é muito errado você escrever cálcio, ou seja, o símbolo do cálcio, com a letra maiúscula. O sódio vem do seu nome de origem, né? Então, a simbologia é do nome de origem. Talvez você observa a pronúncia de sódio e por que o símbolo do sódio é Na? É porque vem de nádium, né? Então, mas por que não é N, professor? Porque já tinha antes do sódio o nitrogênio, que é N, tá? Lá do grupo 15. Então, o sódio está no grupo 1 da tabela periódica, né? Metal alcalino. E ele, então, começa com Na. Aliás, começa com N, a segunda letra é a A. Assim surgiu o neônio também, né? E aí podemos brincar um pouquinho mais com a letra C. Nós temos aí, digamos, o cobre. Por que que o símbolo do cobre é Cu, né? Cu, então, é porque vem de cuprum, tudo bem? O cobre, número atômico 29, né? Da tabela periódica, né? É um metal de transição. E o símbolo, então, Cu, em função de ser o nome de origem cuprum, né? Nós temos o cobalto, esse sim com Co, né? Olha aí, ó. Então, observaram? Potássio, o potássio é K, por quê? Vem de caladium, com K, nome de origem. O caso do fósforo, né? O símbolo é P, lá no grupo 15 também, porque é pósforo. E assim vai. Então, a simbologia, ela veio do nome de origem, né? Então, citei aqui algumas para revisarmos, né? Ainda continuando, nós temos aqui, então, cálculos químicos. O que são cálculos químicos? Interessante aqui nós estar observando, né? O que são cálculos químicos? Tá? Começamos aí dos primórdios mais simples para os mais complexos. Então, reflita um pouco e vamos lá. Os cálculos são realizados com o apoio de equações químicas correspondentes e com base nas leis ponderais, lei de Lavoisier e lei de Proust. Tudo bem? Isso também lá do primeiro ano, revisãozinha aí, para nós entrarmos propriamente dito aí em mais cálculos químicos, né? Antes de iniciarmos os cálculos químicos, é preciso conhecermos alguns conceitos importantes. E esses conceitos, gente boa, se pede aí que você diferencie bem. Além de conhecer, tu tem que diferenciar. As pronúncias são parecidas, talvez, mas não é a mesma coisa. Aí que entra massa molar, massa molecular, é parecida a pronúncia, mas veja o que cada uma é, né? Então vamos lá. Então, ó, unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica é representada pela letra U, né? Ó, letra U. De acordo com a IUPAC, esse símbolo vai aparecer bastante em química, né? IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. A massa atômica do átomo é expressa em UMA. Então, alguns autores falam muito no nosso UMA, mas nós temos que lembrar assim que esse UMA, né? Esse UMA pode ser representado apenas pela letrinha U, né? Que é a unidade de massa atômica. Tudo bem? Então está aí. Muitos vão colocar UMA ou somente U, que é a unidade de massa atômica, que é a mais usual, na verdade. O isótopo 12, né? O isótopo do átomo de carbono, chamado então de isótopo 12, mais comum como massa igual a 12, foi utilizado como padrão para determinar uma unidade. Então veja bem, esse átomo padrão, se nós pensarmos assim, ó, 1 quilograma, a unidade padrão aí da massa, né? Quilograma, já associamos a quem? Opa, 1000 gramas, né? Quando a gente vai se aproximando de algumas coisas, se alguém falar assim para ti, olha, da cidade A até a cidade B dá 5.000 metros. Muitas vezes a pessoa não tem a noção, porque a unidade usual para essa distância é o quilômetro. Ele fala, não, é 5 quilômetros, tu já associa, fala 5.000 metros, dificulta um pouco mais. Então, as unidades padrões vêm para facilitar a nossa comunicação. Então, na tabela periódica, essa unidade padrão
foi feita então baseada no isótopo 12, né, o carbono, com 12 unidades. Então veja como isso foi feito, né, ó. Foi pegado lá então o átomo de carbono com 12 unidades. O átomo de carbono está lá no grupo, né, podemos estar observando aí, ele está no grupo, vamos lá, olha aí. Então está no grupo 14 da tabela periódica, né, a gente fala antigo 4A, né? Então ele foi dividido aí em 12 partes iguais. Tá? Está aqui as divisões, ó. Tá vendo? Vamos colocar um sinalzinho aí, as partezinhas. E nessas 12 partes iguais, cada parte dessas, considerado a grosso modo também uma fatia, né, equivale a um 12 avos do carbono 12, que é uma unidade. Cada pedacinho é uma unidade. Então, essa uma unidade que está aí representa em gramas, se fosse pôr na balança e medir a massa, né? Equivale a então 1,66 vezes 10 a menos 24 aproximadamente. E se for em quilogramas, nós vamos ter lá 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Os valores aproximados, se fosse medir a massa em uma balança, né? Então vejam só, no decorrer aí, essa massa atômica. Então imagina a situação para pesar um átomo de flúor em uma balança imaginária. Seriam necessárias 19 unidades para pegar o átomo, né? Para equilibrar os pratos da balança. Então, se eu colocar aqui o flúor, para ficar equilibrado, nós vamos colocar 12 pedacinhos daqueles, né? Que é uma unidade, ou seja, um 12avos do átomo de carbono. Se eu colocasse aqui o carbono, quantos pedacinhos iria lá? Iria 12, né? Se fosse o cálcio, né? Ó, veja bem, colocaria lá 40 pedacinhos, 40 U, que é a unidade de massa atômica, tá bem? Então assim é para cada elemento químico lá da tabela periódica, tudo bem? Então continuando, diante ainda da unidade de massa atômica, né? Para um átomo de qualquer elemento, basta compará-lo ele com uma unidade, né, baseando em um 12 da massa do carbono 12. Eu faço a comparação, eu tenho uma análise mais ou menos. Um exemplo, ó. O átomo de oxigênio, sua massa é 15,9994, aproximadamente 16. Então a gente costuma dizer aí que sua massa é 16U, né? Então essa 16U é maior do que 12U, que é a massa do carbono 12. Então ele tem uma porcentagem baseado ao oxigênio, aliás, ao carbono, o oxigênio tem. Então o oxigênio tem massa maior, quantas vezes maior, né? Então eu posso observar assim, ó. Logo o átomo de oxigênio tem uma massa de 15,99, ou seja, o átomo de oxigênio tem uma massa que passa a ser equivalente a 1,3332 vezes mais pesado. Esse pesado está entre aspas, porque a gente sabe que peso é uma unidade da força lá em física, né? E aqui a gente usa porque é o sistema pejorativo. Ninguém fala que vai na farmácia medir a massa, né? Que seria o correto. Eles falam que vão na farmácia se pesar. Então, vamos usar também esse senso comum aí, dizendo então que 1,3332 vezes mais pesado o oxigênio em relação ao isótopo 12. Tá bem? Na sequência, nós já vamos para uma atividade. E olha que interessante, ó. Se um átomo apresentar massa atômica igual a 60 unidades em relação entre a massa desse átomo e a massa do átomo de carbono 12, quanto valerá? Então veja que interessante, ó. Se um átomo apresentar massa atômica igual a 60U, quantas vezes ela é maior que o átomo de carbono 12, né? Então veja, pensa um pouco, trava o vídeo aí e tenta fazer o cálculo você sozinho ou sozinha, beleza? Bom, agora você já pausou, vamos lá. Fazendo a resolução. Está aqui, ó. Letra D, 5 vezes. Como é que chegamos nesse resultado? Observa aí. Na nossa correção está aqui, ó. Para encontrar a resposta, ó, basta multiplicar a massa atômica do elemento pela unidade da massa atômica. Ou seja, ó, 60 vezes 1, 60 dividido por 12, está 5 vezes, né? Podemos também usar esse mesmo exercício numa interpretação diferente, né? Vamos fazer de forma oral aí. Digamos que o elemento químico possui 5, olha só, veja que interessante, ó, 5 sextos da massa do isótopo 12.
Como é que eu vou saber qual é a massa desse elemento que eu não conheço e vou chamá-lo de elemento A? Qual a massa dele lá na tabela periódica? Se eu pensasse assim, ó, bom, um determinado elemento químico tem o dobro da massa do isótopo 12. Opa, ficou fácil. O dobro é 2 vezes o valor. Mas quanto que é a massa do isótopo 12? Ah, é 12, né? Então, nós saberíamos aqui que esse elemento desconhecido, vamos chamá-lo aqui de elemento B, este elemento teria, então, massa equivalente a 24 unidades. Tá? Esse que possui 24 unidades é porque é um elemento B que tem, né? Nossa, o aqui ficou meio esquisitinho, né? Então, é porque ele tem o dobro da massa do isótopo 12. Mas alguém não falou mais no dobro, falaram em 5/6. Aí o cara pensa, pô, meu, agora uma fração, o que eu faço? Da mesma forma. O que eu fiz com o 2 em relação ao 12? Eu multipliquei, né? Como diz o outro, a grosso modo, eu fiz uma continha de vezes, né? Então, se eu fiz uma continha de vezes, aqui também vou fazer. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 5/6, né? Vezes quem? Vezes a massa do isótopo 12. Então, veja só. Vezes a massa do isótopo 12, que é 12, né? Tudo bem? Vamos ver se apagamos aí, né? Aqui, então, multiplicação. Vou colocar um pontinho aqui, né? Que é a nossa multiplicação. Então, veja bem. Como o nosso 12 aqui não tem denominador, subentende que é 1 aqui, né? Então, 5 vezes 12, 60. 6 vezes 1, 6. Então, eu vou ter lá 60, que saiu dessa multiplicação aqui, ó, né? Dividido por 6, que é da multiplicação de baixo. E aí eu passei a encontrar quanto? O elemento químico A passa a ter 10 unidades. Né? Então, tu vê que não é diferente. A única diferença aqui é a forma de você multiplicar. Aqui é uma multiplicação de fração e aqui de números normais sem fração. Embora são fracionários, mas aqui é 1 e aqui é 1, né? Tá? Então, usei a mesma lógica, né? Só pensamos em forma diferente. Então, além desse cálculo aqui, que nós perguntamos quantas vezes o elemento tem massa maior que o carbono 12 quando ele tem 60, e qual é a massa de um novo elemento químico quando ele tem o dobro do carbono 12, e qual é a massa desse outro elemento químico quando ele tem 5/6 da massa do isótopo 12. Então são cálculos bem pertinentes aí para a nossa introdução, tudo bem? Na sequência, então, observe as afirmações a seguir. Olha que interessante aqui, né? Vamos já colocar aqui e marcar bem, né? Ó, indique quais são verdadeiras, tá? Então trava também aqui, é importante você pausar e analisar cada afirmativa dessas e julgar se é verdadeiro ou falso. Muito bem, agora sim, vamos lá para a correção, né? Então está aí, ó. A 1 é verdadeira, a unidade de massa atômica pode ser representada por U. A número 2, a unidade de massa atômica é 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Assim seria o correto. Por isso ela está incorreta, a número 2. A número 3. A unidade de massa atômica é 1/12 da massa do átomo de carbono de número de massa igual a 12. Correto, né? Número 4 também correto. Ó, a massa atômica de um átomo é um número muito próximo do seu número de massa. Muito bem. Continuando aí. Não esqueça que, de acordo com a IUPAC, olha aqui, ó, União Internacional de Química Pura e Aplicada, a massa atômica, ó, isso aqui é importante, do átomo é expressa em unidade de massa atômica, representado aí hoje pela letra U, tá bem? Então, fala lá, 24U, quer dizer o quê? 24 unidade de massa atômica, tudo bem? O número de massa é expresso pela soma entre o número de prótons, lá, lembrando bem do primeiro ano, né? Prótons mais nêutrons, né? Não é a mesma coisa que massa atômica. Olha só. Pois esta é determinada experimentalmente e constitui uma propriedade física do átomo, sendo sua unidade expressa por U. Então, este número de massa que a gente aprendeu lá no primeiro ano bastante, fez prótons, mais nêutrons, enfim, que é dimensional, tu não precisa colocar unidade, essa palavra dimensional que está aqui não precisa ter unidade, você faz lá então, número de massa apenas,
Opa, número de massa, prótons mais nêutrons. Por que não somou elétrons? Um valor imensurável, um valor tão pequeno que inviável estar somando, né? Não vai mudar nada na massa, mas prótons e nêutrons sim. Bom, então eu tenho um número de massa, mas agora eu quero a massa atômica. É o resultado de prótons e nêutrons, que a gente chamou de número de massa, que não tinha unidade de medida, e agora eu coloquei uma unidade de medida, que é a unidade padrão. Aí eu tenho a massa atômica. Então aqui, nesse pedaço, ele destaca para nós aqui a diferença da massa atômica do número de massa. Muito bem? Agora vejam só, essa massa atômica de um elemento, como é que ela surgiu? Ela está lá na tabela periódica. Devemos entender então que algumas tabelas periódicas trazem o valor lá arredondado, outras não, a maioria não. Por que está aquela dízima, né, nos números, vírgula isso, vírgula aquilo? É exatamente porque nós temos mais do que um isótopo. E aí entre eles que surgem é feito então a massa do primeiro isótopo, né, vezes a porcentagem, mais a massa do segundo isótopo, mais vezes a porcentagem, assim vai quantos isótopos desse elemento químico tiver, para depois ele ir para a tabela periódica. Aí que ele está lá. Porque se for, digamos, eu tenho quatro variedades de ferro encontrados na natureza. Ambos, eles têm massas diferentes, mas têm o mesmo número atômico, são elementos químicos, é o mesmo elemento químico. Porém, colocar os quatro na tabela periódica, imagina, assim ela já tem bastante elementos químicos, quantos teriam então? Então é feita a média ponderada, né, de cada isótopo natural, e aí proporcional à sua abundância, dividido por 100, você encontra aquela massa que está na tabela periódica. Vamos assim ver alguns exemplos. Ó, aqui eu tenho o isótopo do ferro então. Né? O isótopo do ferro nós temos o ferro 54, que é a massa, o ferro 56, que é o outro, o 57 e o 58. Então eu tenho quatro variedades desse isótopo aqui, né? Quatro variedades. O seu número atômico, todos ele é o mesmo, né? Todos com o mesmo número atômico, porém em massas diferentes. Então eu vou pegar essa massa, multiplicar pela sua abundância, qual é a porcentagem de abundância dele na natureza, mais esse vezes essa abundância, mais 57 vezes essa, e mais 58, que é uma qualidade que menos tem, vezes 0,28. E tudo isso eu vou dividir por 100. Aí eu encontro a massa que está hoje, atualmente, na tabela periódica. Observamos então, ó, olha aqui, ó, 54 vezes 5,85, 56 vezes 91,754. Isso aqui, essa porcentagem, é a abundância dele encontrada na natureza, certo? E aí, dividiu-se lá por 100 e encontrou 55,912,04 U. Por isso que quando formos usar a massa atômica do elemento ferro, nós usamos 56, que é o valor mais aproximado, né? Mas esse aqui é o que está lá na maioria das tabelas periódicas, aqueles que não têm a massa arredondada, aí que nós, para fins de cálculos estequiométricos, depois a gente arredonda e passa a usar para o ferro 56. Muito bem? Podemos agora fazer uma atividade pensando assim, agora o elemento químico da vez é o cobre, né? Então, o cobre, cujo seu símbolo é o Cu, consiste em dois isótopos com massa, um 62,96 unidades e o outro com 64,96 unidades, em abundância. O primeiro, então, o 62,96 está com 70,5% e o segundo em 29,5%, respectivamente. Então, essa palavra respectivamente exige que o primeiro valor citado liga-se com o primeiro também da porcentagem. E o segundo citado liga também com a segunda porcentagem. Muito bem? Trabalhando então com esta palavra aqui. A massa atômica do cobre é aproximada que está lá na tabela periódica. Estou sem a tabela. Então eu faço esse cálculo aí. Né? Multiplico este valor aqui, ó, por esse. Adiciono com a multiplicação desse com o outro. Né? Que é a sua massa, né? Vezes a sua abundância na natureza aí, tá bem? Então está aí, ó. Multiplicamos então a massa vezes a sua porcentagem, a massa 2 vezes a porcentagem e dividimos aí por 100. Encontramos aí o nosso valor então, muito bem? Então basta multiplicar as massas atômicas pela sua abundância, né? E aí nós encontramos, né? Vocês podem estar fazendo o cálculo lá depois, tudo bem? Massa molecular.
Então veja bem, nós estávamos com massa atômica, agora já estou falando de uma molécula, massa molecular. A massa molecular de uma substância é o termo utilizado para se referir à massa de uma molécula dessa substância, relativa à unidade de massa atômica, tá? 1/12 da massa do isótopo 12. Indica quantas vezes a massa da substância é maior que 1/12 da massa do isótopo. Então veja bem, agora a massa molecular é uma molécula, eu vou ter mais do que um elemento químico envolvido, né? Então eu vou ter dois ou três, mas quando eu vou somar a massa deles, aí eu passo a ter a massa molecular. Tudo isso igual, baseado no isótopo 12, tá bem? Só que agora em molécula, porque eu vou pegar uma substância que passa a ter mais do que um átomo envolvido ou até mesmo mais do que um elemento químico envolvido, né? Vamos pegar um exemplo, ó. Para o cálculo da massa molecular temos massa de uma molécula, é preciso realizar a soma das massas atômicas de cada átomo presente, né, respectiva molécula, e quando necessário multiplicar pelo número de átomos, que é o índice que a molécula vai apresentar, né? E também a resposta é expressa em unidade de massa atômica. Veja aqui o exemplo da molécula da água, né? Ó, aqui eu tenho H2O, então eu tenho o elemento químico hidrogênio, o oxigênio, e aqui tem o índice, ó. Eu tenho 2 hidrogênios e tenho um oxigênio. Então veja como é que eu vou calcular essa massa molecular, né? Então eu vou pegar 1 vezes 2, esse 1 é a massa lá na tabela periódica, vezes 2 porque eu tenho 2 hidrogênios, né? O oxigênio na tabela periódica, lá que é o 15,9, arredondamos para 16, como eu falava para vocês, né? Eu tenho apenas um oxigênio, pode observar, apenas um. Então, sendo assim, está lá 16 vezes 1, 16. Agora somamos então o 16 mais 2 e passamos a ter a massa molecular, porque a molécula de água está mostrando para nós uma substância, não é mais um elemento químico. Tá? Então é a massa de uma molécula, por isso massa molecular. Tá bem? E não é a massa de um átomo, é mais do que um átomo. Esta molécula aqui contém 3 átomos, 2 átomos de hidrogênio mais um de oxigênio. Somo a massa deles e encontro então 18U. Muito bem. Na sequência aí, nós temos a massa molar. Veja que nós falávamos de massa molecular, agora estamos vendo massa molar. E aqui vem a diferença, né? Então é uma grandeza física representada por M, ó. Tá bom? Então está aí, ó. Pode ser definida pela massa de uma determinada substância dividida pela quantidade dessa substância, resultando assim na unidade em gramas por mol ou gramas mol, tá bem? Então, esse M aqui, então, essa nossa massa molar, vai voltar então a gramas mol, ou gramas mol na menos 1. Tá? Daí eu tiro essa divisão, né, a operação inversa da divisão, a multiplicação, e aqui o menos 1. Então, essas duas formas de unidade de medida é para medir a massa molar. É importante nós pontuarmos aqui, né, que a massa molar, eu vou pegar a massa molecular. Vamos pegar um exemplo. Se eu pensar aqui na massa molecular da água, que é 18 gramas, né? Eu vou pegar isso aqui em quantidade de matéria, que é a minha massa molar agora, que é uma grandeza física. Eu vou pegar várias. Quando eu falo várias, aqui entra já o número de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 na 23, né? Moléculas de água, tudo junto, e levar a balança. Vou encontrar por uma coincidência o mesmo no 18, só que agora 18 gramas mol. Então não é uma molécula. A massa molar são várias. É como se eu pensasse assim: um ovo e 12 ovos. 12 ovos é uma dúzia, certo? Então, se eu pensar em uma molécula de água, 18 gramas. Se eu pensar em um mol de moléculas, que eu estou vendo agora a massa molar, um mol não é uma dúzia, e sim 6,02 vezes 10 a 23. Aí eu passei a ter o quê? Passei a ter o mesmo valor lá da massa molar da água, que é 18, só que 18 gramas mol. Claro que esses conceitos, né, poderão ser mais aprofundados nas próximas aulas aí. Então, exemplo aqui ó, de massa molar. Ó. Para o hidrogênio, ele tem massa, ó, 1 unidade. Então, a massa molar do hidrogênio aí, 1 grama mol. Se eu tiver o H2, o gás hidrogênio agora, e não mais como elemento químico, né?
A massa atômica 1, massa molar. Agora eu passei a ter 2. Se eu pegar o enxofre, né? O enxofre, nós temos a sua massa atômica, que é 32U. Se eu partir para a massa molar dele, ó, 32 gramas mol. Então está aí, ó, a diferença da unidade, né? E a diferença aí da massa molar. Então, massa atômica e massa molar. Quando eu pensar em massa molecular e massa molar. Massa molecular, massa da molécula. Massa molar, né? Aí eu tenho ela em gramas mols, né? Estou pegando mais do que uma molécula, tudo bem? Então, olha aqui, ó, massa molar da substância. Se nós pegarmos, então, a molécula da água, eu tenho, olha só, 18U. E a massa molar da água eu tenho 18 gramas mol. Então, se eu pensar na massa molecular da água, nós passamos a ter 18U. Até vamos escrever aqui, né? Eu teria 18U. Né? O que seria esses 18U aqui? Esse 18U aqui seria o quê? O sul não quer sair. Esse 18U aqui seria, então, né, a massa molecular. Vamos tentar fazer novamente aqui o nosso 18U. Né? Então, 18U seria a massa molecular. Quando eu pensar na massa molar da água, eu tenho 18 gramas mols. Muito bem? Então, aí está a diferença da massa molar para a massa molecular. Aqui nós podemos pensar novamente, ó. Nós temos o ácido sulfúrico, né? H2SO4. O hidrogênio tem massa 1 na tabela periódica, então 2 vezes 1, o enxofre 32 mais 32. E aqui nós temos o oxigênio com massa 16, 4 vezes 16, 64, né? Então, fazendo a soma, nós temos aí 98, se nós pensarmos em massa molecular, nós temos 98U, tá bem? Se nós pensarmos em massa molecular. Agora, se eu pensar em massa molar de ácido sulfúrico, eu tenho 98 gramas mol. Tá? Então, pode-se dizer que a massa molar é a massa molecular expressa em gramas mol. E para mim expressá-la em gramas mols, eu tenho que pegar uma grande quantidade dela, né? Que a gente vai estar vendo aí em um outro momento, né? Ou quem quiser dar uma revisada lá no primeiro ano, tudo bem? Continuando então, agora já temos uma atividade aí, ó. Nós temos aqui o ácido pirofosfórico, aqui está o ácido pirofosfórico, e aqui nós temos o sulfato de alumínio. Então, se nós quisermos achar a massa do ácido pirofosfórico, eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho 4 hidrogênio, então vai ser 4 vezes 1. Eu tenho 2 fósforo, então vai ser 2 vezes 31. Eu tenho 7 oxigênio, então vai ser 7 vezes 16. E depois somo tudo isso aqui e passo a ter a massa do ácido pirofosfórico. Assim ocorre para a massa do sulfato de alumínio. Aqui tem uma pequena diferencinha que eu tenho que cuidar, né? No caso do alumínio, eu tenho 2 alumínio, então vai ser 2 vezes 27. Lá na tabela periódica, no grupo 13, a massa do alumínio é 27. Então, 2 vezes 27. O enxofre, olha aqui, está numa evidência junto com o oxigênio. Então, esse índice 3 aqui, ele vale para o enxofre e vale para o oxigênio. Por isso que eu vou fazer 3 vezes 32 quando pensar no enxofre. E quando eu pensar no oxigênio, eu farei 3 vezes 4, certo? Então, trava aí e tenta fazer, tá bom? Obrigado por ter pausado a aula. Agora nós podemos ir para a resolução, né? Vamos lá? Olha como eu dizia para vocês do ácido pirofosfórico. O que nós vamos fazer? Ó, 4 vezes 1 está aqui, ó. Tá? 4. Mais quem? Mais 2 vezes 31. Aqui, ó, lá no grupo 15, o fósforo. 62. Mais 7 vezes 16. Lá no grupo 16, nós temos o oxigênio com massa 16. Então, 112. Somamos todo o valor, né? E encontramos a nossa resposta aqui, então, que é 178 gramas mol. Essa é a massa molar, né, do ácido pirofosfórico. Nós pensarmos agora do sulfato de alumínio, AlSO4,3 lá, observa aqui, ó. O alumínio, então, 2 vezes a massa do alumínio, 2 vezes 27, tá? Tudo bem? 54. Agora, por que eu vou fazer 3 vezes o S, ou seja, 3 vezes 32? Porque esse 3 é comum para quem está dentro da evidência. Está o O, está o S. Só que o O tem um 4 que é só dele. Tá? Então, por isso que eu não vou fazer para o enxofre 3 vezes 4 vezes 32. Vou fazer apenas 3 vezes
32. Depois sim, 3 vezes 4 vezes 16. Então observam lá, ó, 3 vezes 32, 96. 12 vezes 16. Mas de onde é que saiu esse 12, professor? Esse 12 saiu do 3 vezes 4. Tá? Então esse 12 saiu daqui, ó. 3 vezes 4, 12, vezes 16, que é a massa do oxigênio, 192. E aí sim, eu posso ir lá encontrar 342 gramas mol, que é a massa aí, molar do sulfato de alumínio. Muito bem? Reveja essa parte, ela é fácil, só que é trabalhosa, né? Os detalhes, como a gente fez para encontrar cada valor aí, tá bom? Então observa aqui, ó, 3 vezes o S, quando eu pensei somente no enxofre. O mesmo 3, só que vai fazer vezes 4 e depois 16. Por isso esse 12 que está aqui. Então preste bastante atenção aí, tá bem? Vamos lá então. O que estudamos hoje nessa aula? Cálculos químicos envolvendo massa atômica, e massa molar e massa molecular. A partir do experimento, né, de Lavoisier, então foi possível nós compreendermos aí como deu início dos cálculos estequiométricos. Praticamos o conteúdo, né, com atividades depois, né, fizemos exercícios. Espero que vocês revejam bastante aí, tá bom? Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima aula. Revejam essa aula e vejam outros assuntos similares. Leiam também o material, não esqueça de copiar no caderno, beleza?